Detalha para mim os números então, planejamento financeiro aí para 2025, metas de vendas e depois na sequência a gente fala sobre o Paulinho. Primeiro sobre essa situação das metas aí para o ano. Beleza, vamos começar pela dívida. Primeiro, eu acho importante a gente citar primeiro que a dívida cresceu de 1,3 para 1,4 bilhão de reais. Esse é o novo número da dívida do Galo. O Bruno Musi detalhou que a dívida cresceu muito por causa dos investimentos no futebol. Aqui ele citou de contas a pagar, né? Apesar de a dívida relacionada à Arena MRV ter caído cerca de 80, 90 milhões, essas contas a pagar, das quais ele citou aqui pra gente, foram que fizeram essa dívida crescer. Obviamente que agora, né, 2 anos atrás, mais ou menos em 2022, quando teve aquele Galo Business Day aqui, o torcedor vai se lembrar que a meta era zerar essa dívida até 2026. Agora o discurso é completamente diferente. Ele mesmo já falou que a meta é inverter a curva, como ele disse, né? Começar a quitar a dívida em 2028 ou 2029. Diz que o cenário financeiro do Atlético é bem complicado para os próximos anos. Mas, de toda forma, ele garantiu que isso não vai atrapalhar os investimentos no futebol do clube. Em 2024, o Atlético teve o recorde de faturamento, né? E terminou pela primeira vez com um superávit de 8 milhões, mas eles consideram um superávit dentro dos padrões que a SAF coloca. Foram 502 milhões de receitas operacionais, mais 170 milhões de vendas de jogadores. Entre elas, alguns mecanismos que o contrato do Savinho, de venda do Savinho, foram ativados, e a venda do Paulinho, que a gente vai destacar mais daqui a pouco, só que ela também entrou no balanço financeiro de 2024. Então o Atlético ano passado teve 77% do seu orçamento voltado para o futebol. Desse valor todo aí, cerca de 77% foi destinado todo para o futebol masculino, tá? Esse valor é importante citar que é o masculino. Torcedor preocupado com contratações, né? Aqui o Bruno Musi, ele diz que apesar dele ser CEO do clube, ele não gosta de falar quando o tema é o futebol, quando o tema é contratações. Ele deixa isso para o departamento de futebol, Vitor, Pedro Moreira, essas outras pessoas do Atlético. Segunda-feira, ele já até avisou a gente, segunda-feira, além da apresentação do técnico Cuca, lá na cidade do Galo, que vai ter um treino aberto para a imprensa, a gente também vai ter uma conversa com o Vitor e com o Pedro Moreira, com o Rodrigo Weber do Siga, para falar sobre essa janela de transferência do Galo, como é que foi essa movimentação do Galo, como está sendo essa movimentação do Galo na janela de transferências. Mas eu achei importante destacar uma frase que ele trouxe aqui pra gente, que quando a gente questionou ele sobre a questão dos valores que serão destinados, o Rubens Menin, que tanto falou de a venda do Paulinho seria totalmente revertida para dentro do futebol do Atlético. Quando a gente questionou ele disso, ele disse que a destinação do capital de uma empresa, quem define são seus gestores. Então já jogou a bomba para os 4 R's, digamos assim, Pedro. Muito bem. 1,5 bilhão quase de dívida. Começar a quitar, eu nunca vi começar a quitar. Para mim, você quitou, você não quitou. Começa a quitar, você vai começar a pagar, né? 2028. E outras situações que chamam a atenção nesse balanço com relação ao investimento no futebol ter aumentado, explica, né, o aumento dessa dívida.